Olá, bom dia para você. Hoje o Poder e Negócios recebe a primeira senadora eleita por Pernambuco, Tereza Leitão, do PT. Ela vai substituir no Congresso o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Tereza Leitão tem 71 anos, está no 5º mandato de deputada estadual por Pernambuco. Bom dia, bem-vinda. Bem-vinda também. Bom dia para você, bom dia para todos que nos assistem. É um prazer grande estar com você, Meire, nesse programa. Parabéns pela eleição, a primeira mulher eleita como senadora. Como é que a senhora está se preparando para assumir esse desafio? Durante a campanha, eu dizia muito isso. Eu não sou melhor do que nenhum candidato. Os meus adversários e a minha única adversária de debate, porque era o partido que tem a presença, né, que foi a Eugênia do PSOL. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês, mas eu sou diferente. E acho que essa diferença vem muito do meu histórico de vida, que me preparou para a política através da militância social. Quando eu me elegi deputada, eu era presidente do Sintep. E acho que esse vínculo com os movimentos, sobretudo o movimento da educação, nos dá uma leitura de mundo, né? E das relações institucionais muito importante. O Sintep sempre valorizou essas relações, porque a nossa vida funcional de servidor público passava pela Assembleia Legislativa. E o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco sempre ali, sempre com pautas e a senhora sempre defendendo. Exatamente, levando nossas emendas. Então, me preparei muito através dos meus mandatos, que é outra realidade. Você sai do mundo social para a institucionalidade de um mandato de deputada. Eu fui deputada de oposição, deputada da base de governo, fui presidente de comissão, fui líder do PT, vice-líder de governo, vice-líder da oposição. Então, são experiências que vão se somando. Evidentemente que o Senado é bem diferente, né, Meire? Sim, a sua eleição, inclusive, é uma grande conquista, né, para as mulheres eleitoras e para as mulheres que se dedicam também à política. Agora, claro que é preciso comemorar os avanços, mas a gente sabe que ainda tem muito a ser desbravado. Muito. Aqui em Pernambuco, este ano, nós estamos comemorando uma chapa majoritária eleita só de mulheres. A governadora é mulher, a vice-governadora é mulher, a senadora é mulher. Mas isso não se repetiu no Poder Legislativo. Na Assembleia Legislativa, nós diminuímos a quantidade de mulheres, de 10 vamos passar para 6. Na Câmara Federal nós aumentamos, de 1 nós vamos passar para 2, mas de um modo geral, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, nós não atingimos, por exemplo, o que nós somos na sociedade, mais de 50%. No Senado nós somos 17%. Então há também muito a se construir e eu acho muito, Meire, que é porque o nosso ingresso na política, ele foi retardado. Retardado pelo modelo de sociedade, pelo patriarcalismo, pelo destino que a sociedade sempre deu às mulheres, né? É para ficar no privado, é para ser doméstica, é para cuidar da família. Depois que as mulheres começaram a discutir até o direito do voto, que não se tinha, é que a gente começou a disputar esses cargos, né, políticos que são de muita importância. E a senhora vem sempre defendendo pautas, né, ligadas à valorização da mulher. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco, até porque antes de falar sobre o seu trabalho, eu gostaria de saber como é que a senhora está de saúde, né? A gente vem acompanhando aí ao longo do tempo. A senhora sofreu um acidente durante uma caminhada na cidade de Paulista. Foi, na sexta-feira. Foi submetida a uma cirurgia. Como é que a senhora está agora? Eu estou bem. O susto foi grande, porque faltava 2 dias para a eleição. Né? Quando eu caí, que eu fui me levantar, eu vi, o negócio foi sério. Me internei na sexta, fiz a cirurgia no sábado de manhã, botei um pino, foi uma fratura de fêmur, né? Botei um pino, uma haste segurando um pino, mas a cicatrização tá boa, que é o processo de... não é fechamento que a gente chama, de calcificação, né? Do osso, tá bom, né? Terça-feira eu fiz a última revisão, já me livrei da cadeira de rodas, quero me livrar do andador para ver se eu vou para diplomação
Somente com minhas perninhas, né? Foi um susto, mas eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus que a senhora está recuperada. Consegui votar, sair do hospital direto para a urna, né? Consegui, então vamos embora. Bom, antes de entrar na política, a gente tem acompanhado aqui também, a senhora foi uma professora dedicada, sempre ligada à rede pública de ensino, com muita dedicação mesmo. A senhora falou agora sobre a sua participação nos movimentos. A senhora sempre teve a educação como prioridade. Então, que tipo de prioridade a educação vai ter no Senado quando a senhora assumir? Eu sempre digo isso, eu sou professora de formação, de ofício, com muita paixão e realizada. Eu passei 30 anos na rede pública. Desses 30 anos, somente 2 concomitantemente com a rede privada. Fui tudo, professora de infantil, orientadora educacional, coordenadora pedagógica, professora de sala de aula para a formação de professores. Passei pela educação infantil, ensino fundamental com adolescentes e com jovens para se formarem. Eu me aposentei da escola onde me formei, porque eu sou egressa também da escola pública, né? Então, acho que essa experiência de vida que depois eu trouxe para o movimento sindical pode me ajudar bastante no Senado. A senhora sempre fala sobre a formação dos jovens. Lhe incomoda a realidade que a gente vive? Muito. A gente está vivendo no ensino médio uma situação agravada pela pandemia que vamos ter que cuidar. E o relatório da transição, que eu fiz parte da transição, no grupo da educação, mostrou isso. A queda de inscrições do Enem foi muito grande. Nós chegamos a ter Enem com 6 milhões de jovens inscritos. Esse último foi 2 milhões e pouco. É um desalento grande. A procura por ensino médio na pandemia caiu muito. A gente tem que fazer busca ativa para esses meninos voltarem à escola, que é o primeiro passo, permanecerem na escola e aprenderem, se realizarem como cidadão, como cidadã. E que peso uma senadora tem nessa transformação? Nós temos vários projetos para votar, né? Muita coisa que a transição vai indicar para o governo Lula, como essa reforma, o chamado novo ensino médio, o papel das escolas profissionais, das escolas técnicas profissionais, o aumento da oferta de creches, está paralisado, o Brasil carinhoso, e a recomposição do orçamento. O orçamento que Bolsonaro mandou, ele é insuficiente para o que a gente precisa para a educação. É uma pasta muito grande, são muitas demandas e muita coisa reprimida. Tem muita gente ainda sem escola, tem muita gente analfabeta no Brasil. Então, o Senado é uma casa revisora, né? É uma casa que pode propor leis, mas algumas dessas matérias vão precisar de um olhar muito importante. Uma das atividades que eu participei agora como senadora eleita foi a entrega de um relatório de uma comissão especial que analisou os impactos da pandemia na educação. Foi muito grande, Meire, muito grande. Como jornalista aqui, a gente já viu que houve uma transformação incrível. Eu imagino que tem no relatório, né? Tanto do ponto de vista do acesso à aprendizagem, tem lacunas de aprendizagem grandes, quanto a desigualdade digital, que ficou evidente com as aulas remotas, a necessidade de se utilizar esses mecanismos, esses instrumentos como apoio à escola e às aprendizagens e a formação dos professores. Os professores se reinventaram. Ninguém aprendeu a dar aula remota de computador. A gente usa o computador como um aparato, como um apoio, mas ele foi, durante a pandemia, o objeto principal. Então, o relatório aponta isso e eu acho que é uma coisa que vai ter desdobramentos nesse próximo período no Senado. Que bom, porque a educação é a base de tudo, né? Até para a gente ter mais saúde, para ter mais segurança, né? Para ter uma dignidade futura ao longo da campanha. A senhora falou muito também sobre a necessidade de um plano nacional de educação. Que plano nacional de educação é esse e o que é que a senhora, como uma senadora que vai assumir no ano que vem, vai poder fazer para construir esse plano junto com os demais? Olha, o Plano Nacional de Educação, ele existe. Ele é uma lei aprovada pela presidenta Dilma, sancionada sem vetos. Ele tem uma carga de legitimidade muito grande porque ele foi construído a partir de conferências. A gente tinha um modelo que a equipe gestora propiciou,
para discutir os eixos do plano, e nesses eixos foram construídas as metas, as estratégias, a repartição de responsabilidades, a fonte orçamentária, tudo isso foi discutido por conferências municipais. Mas seria necessário uma reconstrução, senadora? O plano já está em fase de revisão. O plano, ele é decenal. Então, ele está completando o período de revisão, tanto é que no relatório da transição, a gente chamou do novo Plano Nacional de Educação. Ele foi solenemente esquecido pelo governo Bolsonaro. Então, a gente precisa rever. E ele trata exatamente desses gargalos de financiamento, de gestão, da construção do Sistema Nacional de Educação, da relação sistêmica entre a educação básica e a educação superior. É um instrumento científico mesmo, muito bem feito e com essa legitimidade de ter sido oriundo de um debate com a sociedade. Nos seus debates, a senhora também fala sobre a recriação do Ministério da Cultura. Sim. Para esse setor. Qual seria a modificação? O Ministério da Cultura foi extinto, né? Foi extinto, praticamente extinto por Bolsonaro. E nós tivemos algumas medidas, né? Algumas medidas tomadas na pandemia, como a Lei a Lei Paulo Gustavo, né? Mas os instrumentos que nós tínhamos de afirmação da cultura como um veículo de formação da cidadania, um veículo de contemplar diversidades culturais do Brasil, como, por exemplo, os pontos de cultura, né? Tudo isso acabou. Então, há essa preocupação, né? A senhora também vai encampar nesse intenção. sentido? Sim, nós vamos. Isso deve ir, essa reestruturação administrativa, né, que o governo está pretendendo fazer, vai também ser objeto de lei, né? A gente vai ter que discutir. O que Lula nos orientou no período da transição dos grupos de trabalho é que qualquer alteração na estrutura não criasse mais peso para a máquina administrativa, porque o gargalo orçamentário é grande, né? A gente fizesse as coisas, se vai recriar uma secretaria, como a gente quer recriar no MEC, a SECADI, que é a secretaria que trata da diversidade, das políticas de inclusão, trata do debate de gênero, do debate antirracista, do debate anti-homofóbico. A gente precisa trazer isso de volta, porque isso deu resultado nos nossos governos. Então, você tem que acomodar aquilo na estrutura que você tem. Assim vai se dar com o Ministério da Cultura, que eu acho que vai ser muito bom. Tem muito trabalho para ser feito. Tem muito trabalho para ser feito. Inclusive, a senhora, durante a campanha e alguns dias aí, a senhora vem falando que a senhora se denomina uma senadora municipalista. Como é que a senhora vai lutar por essas reformas? A reforma de uma autonomia, principalmente financeira, para os municípios? A gente tem pendente de debate, há um debate em curso, mas ainda sem estar concluído, do Pacto Federativo. Pela Constituição, desde 88, que os municípios são entes federados autônomos. Mas essa autonomia é muito secundarizada e muito dependente, né? É uma autonomia que depende de repasses. Até porque os gestores municipais, eles reclamam de uma marra. Exatamente. E que não tem controle também sobre os gastos. Muitos municípios, Meire, vivem com o pires do FPM na mão. Aí ficam dependentes de emendas parlamentares, que é uma coisa boa, mas não é uma coisa estruturante. Então, a reforma tributária, por exemplo, que o nosso ministro da Fazenda já anuncia, tem que ouvir os municípios, tem que ver qual é a carga tributária melhor, né? E que possa dar mais equilíbrio entre os entes federados e as próprias camadas da população. Quem é que mais paga imposto de renda nesse país? Quem desconta na fonte, sim, né? As grandes fortunas, a sonegação que é muito grande. Então, tudo isso, tratado isso à luz do município, como um ente federado autônomo, é isso que eu digo, uma senadora municipalista tem que olhar o município não apenas como um território, mas o significado político, econômico, né? Até mesmo simbólico que aquele território tem para a população, porque é no município que a gente vive. A gente vive, a gente mora, a gente morre, se enterra no município. Né? É verdade. Muitas vezes são coisas que nem são
da lavra do prefeito, mas é a ele que a população recorre. Sim, é ele que representa, inclusive. Nas campanhas, a senhora prometeu trabalhar para aproximar o Senado do dia a dia da população. A senhora não vai ser daqueles políticos que vivem viajando ou que deixam a vida do povo de lado, né? Que vivem mais em Brasília. Não vai ser desse tipo, não, né? De jeito nenhum. Tinha um deputado, João Negromonte, ele já faleceu. Quando eu entrei na Assembleia, ele era o primeiro secretário. Ele dizia assim: Tereza, se tiver um relógio de ponto aqui, você bate, porque você é uma deputada operária. Ele dizia que eu era uma deputada operária, que eu gosto de trabalhar, né? Comecei a trabalhar muito cedo e gosto do ritmo do trabalho. Então, acho que tem trabalho. A população também precisa entender que tem trabalho a fazer em Brasília. Tem muito trabalho a fazer em Brasília, né? A gente tem as sessões obrigatórias de presença, tem as comissões obrigatórias de presença, e dessas comissões é onde se começa a debater os projetos, e o Senado tem muita representação também exterior, tem muita representação fora do espaço do Senado. Isso é uma coisa importante, mas a visita ao que a gente chama de bases, né, de bases políticas, bases sociais é fundamental. Eu estou roendo porque ainda não pude viajar. Está se recuperando. Estou me recuperando, né? Sempre nas canelas que eu passei muito, né, que eu dizia muito para passar na campanha. Eu pretendo retomar. Já conversei com 3 prefeitos, mas é muito pouco para a quantidade de prefeitos, né, que me apoiou, graças a Deus. Eu preciso retomar os municípios, debater as pautas e manter uma rotina de organização que dê conta da minha presença no Senado. Pelo volume de trabalho, vai ter que ser remoto. Exato. E também para estar presente nas bases. Eu fiz isso durante o mandato de deputada, é mais fácil, claro, porque o nosso trabalho é aqui, né? Mas pretendo fazer também como senadora. Agora, como é que é possível, né, aproximar a população do Senado para fazer com que haja esse casamento e a população entenda exatamente o papel que vocês têm? Eu acho que um processo de comunicação pedagógica, né, elucidativa, mostrando qual é nosso papel. Sabe uma coisa que ajudou muito? A CPI da Covid. A CPI da Covid trouxe para o imaginário da população muito valor. O Senado trabalha, né? O Senado não é só aquela casa que se faz discursos. Logo, o Senado, ele é uma casa que tem senadores com muita experiência. Tem muito ex-governador, né? Muito ex-deputado federal. Não diziam isso de mim? Eu não podia ser senadora porque não conhecia Brasília. Imagina. Né? Já estou conhecendo, viu? Então, acho que a aproximação vai se dar muito de acordo com o perfil e com o papel também que a gente venha desempenhar e mostrar mesmo o que é de fato o Senado, o que é que uma senadora pode fazer. Eu acho que um processo de comunicação, de presença nos debates do Estado. Essa eleição, nós, candidatos ao Senado, fomos muito beneficiados, Meire. Teve muito debate conosco, coisa que eu não vi em outras eleições. Nós fizemos aqui um debate com vocês que foi muito importante. Muitas pessoas tiraram dúvidas também, nossos telespectadores agradeceram. Tivemos debate em Caruaru, tivemos debate em rádio e tivemos muita sabatina. Sabatina com instituições, inclusive, instituições do mundo empresarial, instituições educativas. Foi muito, eu acho que isso ajudou um pouco, né? É só a gente não deixar entre a eleição e o exercício, né, do mandato, a gente não deixar a peteca cair, como se diz. Né? Tem muito trabalho a ser feito. A gente vai para um rápido intervalo e já volta para continuar falando sobre as prioridades que Tereza Leitão terá como senadora, sua ligação com o PT e como vai trabalhar no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para defender Pernambuco. A gente volta rapidinho. Até já. ...2023 está chegando com um novo governo no Brasil e novas gestões também nos estados. Entre os senadores eleitos, Pernambuco tem a primeira senadora escolhida pelo povo, Tereza Leitão, do PT. É com ela que a gente conversa hoje no Poder e Negócios. Senadora eleita, a senhora sempre foi filiada ao PT, né? A gente sempre acompanhou a sua luta aqui pelo Partido dos Trabalhadores. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, publicamente sempre manifestou muitos elogios à senhora.
O que é que faz a senhora ser tão ligada dessa forma a esse partido? Eu acho que a minha identidade social, e eu conheci o PT, Mary, de uma maneira muito gratificante. Eu assinei uma revista que um petista me pediu para eu assinar, chamada Teoria e Debate. Isso lá na década de 90. Essa revista ainda existe, não mais em papel, ela hoje é digital. E era o pensamento dos intelectuais, dos trabalhadores e dos dirigentes do PT. E eu todo mês recebia a revista e todo mês eu lia. E do outro lado, na prática sindical. O meu sindicato sempre foi um sindicato autônomo, independente de patrões, de partidos políticos, mas tinha gente filiada ao partido político, a maioria ao PT. E eu conheci naquela prática militante. Então eu juntei, não é? Eu digo, era teoria, debate e prática. Eu juntei e fui me admirando com o partido, vendo algumas identidades. E quando fui convidada para me filiar, me filiei, né, com muito gosto. Me filiei no ano de 2000. Muita gente achava que eu já era filiada. Tem gente que acha que eu sou fundadora do PT por conta da minha identidade política. Participei de todas as campanhas do PT, da primeira campanha de Lula. Me elegi quando Lula se elegeu pela primeira vez. Veja que coincidência. Em 2002, Lula se elegeu presidente e eu me elegi deputada estadual. Em 2022, Lula volta pela terceira vez presidente e eu me elejo senadora. E como é que a senhora acredita que a bancada, né, ligada, aliada a Lula no Congresso, poderia cumprir a promessa que a gente vem mostrando aqui de acabar com aquele formato, né, que vem sendo chamado de orçamento secreto? A senhora vem falando muito sobre isso, inclusive nas suas entrevistas. Sim, isso é uma luta grande, né? Isso é uma luta grande. Inclusive está no Supremo, né? Terminou o julgamento indo para o Supremo. Eu acho muito ruim porque são chamadas, não é, eufemisticamente, de emendas de relator, né? Porque ele quebra um pouco a igualdade, né? A equidade entre os parlamentares. Todo mundo tem valor de emenda para destinar para os municípios, para as instituições, é uma coisa pública. Aquele recurso que é separado, ele vem da onde? Ele sai de algum lugar. Ele sai de algum lugar do orçamento que não deveria sair. E é relacionado a posições políticas. O ruim é isso. Todo mundo pode requerer, mas só recebe quem faz determinado tipo, né, de postura, de posição. Então, isso gera muita desigualdade entre os parlamentares. A transparência. E defendo que acabe. Não é fácil. O presidente Lula sabe disso, veio à tona esse debate agora na PEC da transição. Nós estamos aguardando a posição do Supremo para ver como é que a gente engatilha esse debate, porque eu acho, Meire, que essa eleição, ela se deu num momento de muita descrença com a política. O presidente da República vulgarizou demais a ocupação do cargo, do mais alto cargo do Brasil. Nós temos que recuperar essa dignidade. A dignidade de você receber tantos votos e deve desempenhar bem o seu papel. Respeitar o judiciário, respeitar o legislativo, respeitar as instituições. E o orçamento secreto quebra com isso. Então, a gente precisa, sim, fazer esse debate com muito vigor, né, com muita sinceridade, para retomar o que sempre existiu, o orçamento público, aprovado, inclusive, pelas casas legislativas. Quando a gente olha, né, assim, para a bancada, vamos lá, quando a gente olha para a bancada do Congresso, a gente vê o tamanho, por exemplo, do PT. Né? Que relação a senhora pretende estabelecer com o PL, aliás? A gente olha e vê o tamanho que o PL tomou nessa última eleição, nessa última campanha. Que tipo de relação a senhora pretende estabelecer com o PL, com os demais partidos, para que não haja uma necessidade de uma discussão tão ferrenha, né, para que vocês cheguem a projetos e propostas que sejam mais rapidamente benéficas para o povo? Eu acho que o exemplo que nós tivemos, antes mesmo de Lula ser sequer diplomado
e tampouco não ser presidente ainda, com a PEC da transição, né, foi um exemplo que deve nos servir de referência. Nós tivemos 64 votos, ou 62 votos no Senado. Apenas 16 senadores votaram contra a PEC para reconstruir, né, o Auxílio Brasil, promessa de campanha de todos os dois. Não foi só de Lula, não, foi de Bolsonaro. Ele prometeu manter, mas só deixou R$ 400 no orçamento. Então, a gente conseguiu, através de negociação, de articulação, de diálogo. Eu acho que o que o povo precisa, né, analisar nos seus representados, né, nos seus representantes, é justamente isso, é a coerência. Como é que um senador que ganha mais de 30 milhões pode negar uma pessoa ganhar R$ 600 por mês? Num momento de emergência como a gente está vivendo, de fome, de desemprego. Então, acho que o povo também está começando a se politizar um pouco mais, a compreender um pouco mais. Então, acho que o primeiro caminho é esse, é o diálogo, é a coerência das posições políticas. Eu não preciso abrir mão de minha posição quando eu vou negociar. Você flexibiliza o encaminhamento, como nós flexibilizamos. Na PEC inicial, era para durar 4 anos, né, a emergência de não observar a PEC do teto. Terminamos com 2. Foi um processo de negociação. Então, acho que isso é pedagógico para relações políticas, é importante, desde que a gente tenha como objetivo principal o bem-estar da população. A senhora se preocupa com as pautas comportamentais, né? Aquelas pautas de costume, elas deverão ganhar força? A senhora pensa em negociar de alguma forma essas pautas? Me preocupo porque elas distorcem o papel, né, do Legislativo. Elas distorcem o papel do Senado. O pauta de costumes, o nome já está dizendo, são costumes, né? São escolhas por um modo de viver. Não é nossa tarefa determinar se você vai ter cabelo grande, cabelo curto, se você vai frequentar a igreja católica, se você vai frequentar a igreja evangélica, se você vai frequentar um terreiro. Isso são opiniões. A opinião, quando ela não fere o direito do outro, ela pode conviver. Agora, não dá para você fazer leis para enquadrar o comportamento das pessoas. Você deve fazer leis para determinar que os direitos devem ser observados, né? Os direitos sociais, os direitos civis, e que as pessoas são iguais perante a lei. A Constituição de 88 ela foi muito sábia nesse aspecto. Então, isso aconteceu... A senhora está pronta para brigar? Estou. Agora eu só brigo com Damares quando ela vestia um vestido rosa. Meu Deus do céu. Olha, vamos voltar às questões feministas, né? As questões que envolvem as mulheres, porque essas questões também foram muito evidenciadas na sua campanha, né? A senhora falou aí que muitas mulheres, inclusive, se fragilizaram durante a pandemia, aumentou a violência doméstica. A gente mostra aqui nos nossos telejornais, né, a necessidade das mulheres precisarem de ajuda. Então, como é que a senhora acredita que, como senadora, a senhora vai poder ajudar mais essas mulheres vítimas? Tem 3 aspectos que eu acho que as mulheres precisam se debruçar muito, porque eles estão interrelacionados. O feminicídio, a violência doméstica, que está relacionado com a autonomia financeira das mulheres, ou seja, o emprego e a renda. Muitas vezes a mulher se submete a viver com um companheiro violento porque não tem como se sustentar. Então, tem a ver uma coisa com a outra, e aí se relacionam também com questões da saúde, né? Da saúde da mulher, da saúde sexual e reprodutiva. São pautas específicas da mulher. E o terceiro item, que é a nossa autonomia política. A gente aprovou aqui um projeto de lei, meu e da deputada Gleide Ângelo, que trata justamente do Estatuto da Mulher na política. A gente está com 2 casos de assédio sobre deputadas e vereadoras. Esses casos estão em todos os setores da sociedade, e do serviço público também. O nosso estatuto diz isso também, né? É como se a mulher não pudesse estar ocupando espaços que historicamente nunca lhe pertenceram. Mas a gente foi chegando, uma cotovelada aqui, outra ali, fomos abrindo caminho. Eu valorizo e sempre me lembro.
das nossas primeiras deputadas de Pernambuco. Eu fico imaginando a Dalgisa Cavalcante sozinha naquela Assembleia e terminou caçada pela ditadura. A primeira senadora, você sabia que era deputada estadual? A primeira senadora era uma deputada estadual. Então, eu fico imaginando essas mulheres que nos antecederam, porque essas questões da vida das mulheres na sociedade tem a ver com o nosso espaço na política. Sim. Que leis a gente vai fazer, que pautas a gente vai trazer, que possam construir a igualdade e o direito das mulheres. Bom que Pernambuco tem mulheres fortes representando aí a população. A senhora já se reuniu com a governadora eleita, Raquel Lira, para traçar os programas e as propostas para Pernambuco? Não, nós, tanto eu quanto Humberto Costa, né, pela primeira vez Pernambuco tem 2 senadores do PT, né, tanto eu quanto ele já colocamos o nosso mandato à disposição até para facilitar a interlocução com o governo federal, com o governo Lula. Participei de um almoço que ela ofereceu aos deputados, os atuais e os próximos, né, eleitos, e me coloquei à disposição. Eu acho que tenho essa obrigação, né? Essa obrigação cidadã, essa obrigação política, e não vou me negar de forma nenhuma a me sentar com a governadora, com a vice-governadora, com quem convivi durante 3 mandatos na Assembleia Legislativa, para representar pautas, abrir caminhos, diálogos, o que for preciso para a gente trabalhar por Pernambuco. Senadora eleita, Tereza Leitão, a gente agradece demais a sua presença aqui no Poder e Negócios. A gente deseja aí uma recuperação ainda mais rápida e sucesso a partir de 2023. Eu que agradeço, Meire. Muito obrigada pela sua condução tão elegante, não é? Tão certeira. E agradeço a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Eu disse muito na campanha também, vai ter professora no Senado. E eu não quero me separar, não é? Dessa trajetória de vida para servir cada vez mais e honrar todos os votos que recebi do povo pernambucano. Que maravilha, muito obrigada. Um bom dia para a senhora, viu? Bom dia. E aqui a gente se despede, marcando um novo encontro com você no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.